Tecnam P2006 é um bimotor de asa alta 4 lugares, desenvolvido e fabricado pela Tecnam, que tem sede na cidade de Capua, perto de Nápoles, na Itália. O projeto do P2006T se iniciou em 2006, obra dos lendários irmãos Giovanni e Luigi Pascali. Daí o nome P2006, P de Pascali e 2006 do ano de início do projeto. O T indica que é um twin engine, ou seja, um bimotor. O P2006T tem configuração parecida à de outro projeto dos irmãos Pascali, de 1968, o Paternavia P68. Mas o P68 é um 6 lugares, oferecido a princípio com trem fixo, e era bem diferente dos P2006T em termos de peso, motorização e proposta. A proposta do P2006T foi produzir um bimotor econômico e barato de operar, que trouxesse a redundância de 2 motores sem o ônus de um custo exorbitante de operação. Além disso, utilizando soluções aerodinâmicas modernas, a Tecnam procurou criar um avião que fosse menos crítico quando operado com um motor só. Vamos falar sobre isso. Piloto mal treinado não dura, em qualquer avião e em qualquer situação. Mas uma aeronave bimotora apresenta desafios não existentes em aviões monomotores. Todo bimotor é um avião sério, e só é realmente mais seguro que um monomotor se houver conscientização e treinamento por parte do piloto. Quando um bimotor perde um dos motores, ele perde metade da potência disponível, mas perde mais da metade da performance. Porque o motor que sobrou está fora do eixo do avião, na grande maioria das vezes. Então, além de perder metade da potência, o avião vai voar torto, por assim dizer. E será necessário compensar essa assimetria, criando mais arrasto. Além disso, em qualquer bimotor, o motor parado vai continuar lá pendurado, produzindo o que se chama de arrasto parasita, ou seja, o arrasto advindo do simples fato dele estar lá. É necessário que o piloto do avião bimotor tenha consciência de que, quando voando nessa condição debilitada, o avião não vai se comportar normalmente. O stall ocorrerá em velocidades maiores e será um stall agravado pela assimetria. A performance, como já vimos, será pior do que a metade do normal, e a cada correção de potência ou de velocidade, ajustes precisarão ser feitos nos comandos para equilibrar o avião. Os antigos projetos da Piper, Cessna e Beechcraft, por serem normalmente desenvolvidos a partir das versões monomotoras da mesma família de aviões, exigem finesse por parte dos pilotos e podem ser implacáveis com relação a pequenos erros de pilotagem nessa condição. O P2006T se propõe a facilitar um pouco as coisas nesse quesito. Ele foi projetado numa época em que a tecnologia aerodinâmica já se encontrava muito mais madura e é um projeto clean sheet, ou seja, ele já foi planejado desde o começo para ser um bimotor. Assim, em termos de docilidade e facilidade de pilotagem, quando em condição monomotora, o P2006T é muito superior aos bimotores tradicionais. Entretanto, ele ainda é um bimotor leve, ou seja, assim como os Cessnas 310, Senecas, Barons e afins, o P2006T não é obrigado, por homologação, a ter razão de subida positiva quando voando com um só motor. Diferentemente de aeronaves de transporte, cujo gradiente de subida com um motor inoperante é garantido, bimotores leves precisam apenas demonstrar que, nessa situação, são controláveis para serem homologados. Então é imprescindível que o planejamento de voo numa dessas aeronaves leve em conta o fato de que se tem o dobro de chance de se perder um motor, e que, caso isso aconteça, o bimotor estará numa situação mais complexa do que um monomotor com seu único motor parado. Consultando-se as tabelas de performance de um bimotor leve, percebe-se que, ainda que dentro do envelope aprovado por lei para essa aeronave, em certas combinações de peso e condições climáticas, o avião não terá sobra de potência suficiente para completar a decolagem no caso da perda de um motor. E a melhor ação poderá ser reduzir o motor bom e tentar pousar em frente, às vezes até depois do final da pista. E o bimotor nessa situação normalmente é mais pesado e desajeitado que um monomotor, portanto, ainda mais complicado de se pousar fora. Por outro lado, em cruzeiro, ou numa decolagem leve o suficiente que contemple subida monomotor, ou em qualquer voo a partir de 1 ou 2 minutos depois da decolagem, um bimotor leve é mais seguro que um monomotor, sim, se o piloto souber voá-lo. Ele simplesmente oferece mais opções. Certamente o bimotor com um motor só consegue ir mais longe do que o monomotor com o único motor dele apagado. Vamos então conhecer o P2006T mais a fundo. O P2006T é metálico, com estrutura semi-monocoque.
Ele tem 8,70 metros de comprimento e 11,40 metros de envergadura. Os motores, dois Rotax 912S, ficam na asa e cada um consome ao redor de 18 litros por hora em cruzeiro. O avião é homologado para voo VFR ou IFR, tanto diurno quanto noturno. A unidade testada foi fabricada em 2011 e tem trabalhado árdua e fielmente na instrução, na Escola de Aviação Serra Bravo, em Americana, São Paulo. Os tanques de combustível, um de cada lado, levam 100 litros cada um. O total utilizável é de 194 litros. Existe um dreno em cada tanque e também um em cada gas collector. O nível de óleo é checado através de acesso localizado em cima dos motores, então é necessário utilizar uma escada. Uma beleza, isso dá um ar de máquina grande ao P2006. As hélices são alemãs, fabricadas pela MT. Elas são de velocidade constante, controladas hidraulicamente e são embandeiráveis. Como é comum nos Tecnams, o avião tem stabilators para o controle de arfagem. Os trens de pouso são retráteis. O P2006T possui duas portas, uma na frente à esquerda e outra atrás, à direita. Vamos entrar. É fácil ingressar no avião e existe bom espaço para 4 ocupantes. Existe uma saliência no teto sobre os assentos traseiros, mas mesmo pessoas mais altas não terão problema com isso. Há bom espaço para as pernas e ombros também, tanto na frente quanto atrás. Os bancos dianteiros possuem ajuste de encosto e de distância ao painel. As seletoras de combustível ficam no painel superior, com a possibilidade de qualquer tanque alimentar qualquer motor. O P2006T tem uma escotilha no teto, que é uma saída de emergência para casos de pouso na água. Os manches são do tipo yoke e voa-se com a mão esquerda quando sentado no assento da esquerda. No manche existem controles de compensador de arfagem e de operação do piloto automático, além do PTT. Também é possível operar o compensador de arfagem através desta roda. A posição dele é mostrada aqui. O compensador do leme é atuado eletricamente através deste botão. Aqui é mostrada a posição do compensador de leme. O painel é bem completo e profissional, com 2 telas Garmin G950 e um piloto automático S-Tech 55X, além de instrumentos de motor analógicos. As manetes de potência, de hélice e de controle de aquecimento dos carburadores ficam no centro. Os motores Rotax possuem controle automático de mistura, então as famosas manetes vermelhas, comuns em bimotores a pistão, não existem nessa máquina. Controla-se os flaps, que são elétricos, através desta alavanca. Aqui é a indicação de posição dos flaps. Esta é a alavanca do trem de pouso, que tem comando elétrico e atuação hidráulica. Existe um acumulador hidráulico para uso em caso de falha do sistema normal de abaixamento dos trens. Para baixar os trens em emergência, abre-se esta porta no assoalho. É preciso girar esta alavanquinha 90 graus no sentido anti-horário. E depois girar esta outra 180 graus, também no sentido anti-horário. Como tudo mais nesse avião, o sistema de trem de pouso é muito bem feito e remonta a máquinas maiores e mais pesadas. O parking brake fica aqui embaixo no console central. Aqui são os comandos dos afogadores. Este knob é o controle de degelo do para-brisas. O avião possui pitot-heat, mais uma indicação de vocação para voar instrumento. O Tecnam P2006T tem aquecimento de cabine, que é controlado através destes botões. Entretanto, aquecer a cabine não foi um problema para nós no dia do nosso voo. Muito pelo contrário. Naquele dia quente, a cabine muito bem selada e envidraçada do P2006 fez com que a temperatura interna ficasse altíssima durante o táxi. E devido à proximidade da porta dianteira ao motor do lado esquerdo,
É proibido no P2006 taxiar com a porta meio aberta, como se faz nos Senecas ou Barons. A solução seria mesmo um ar-condicionado, que é oferecido como opcional. O bagageiro é acessível por trás dos bancos traseiros. É de tamanho adequado e tem uma limitação bem alta, de 80 quilos. A partida é feita através destes botões no painel superior. Vamos lá. Livre! O trem de nariz é ligado diretamente aos pedais. No dia do nosso voo, tínhamos 30 graus de temperatura, com vento calmo e ajuste de 1020. Decolamos com 80 litros de combustível e 3 adultos a bordo. Nessas condições, o P2006T precisou de 500 metros para decolar. Com potência setada para a subida, vimos 700 pés por minuto, enquanto mantínhamos 85 nós de indicada. Ajustados para voo de cruzeiro a 4.000 pés, com 25 polegadas e 2.100 RPM de hélice, que são aproximadamente 5.100 RPM de motor, vimos 135 nós de velocidade verdadeira. Experimentamos voar com um dos motores reduzido. Como prometido, o avião fez a parte dele, facilitando as coisas tanto quanto possível. Mesmo nessa situação incômoda de voo assimétrico, o P2006T se mantém quase elegante. O peso máximo de decolagem dele é de 1.230 kg, praticamente igual a um corisco aspirado, e 400 kg menor do que o de um Cirrus 22, por exemplo. Se compararmos a outros bimotores leves, o peso máximo do P2006 é quase 1 tonelada menor do que o de um Seneca, e mais de 1 tonelada menor do que o de um Baron. Só por ser assim tão levinho, ele já leva vantagem. Claro, ele não tem uma sobra enorme de potência, portanto talvez até ele suba um pouco voando mono. Mas não se deve contar com isso. Não é o que ele promete, nem é o que se deve esperar dele. Numa situação real de emergência, sofrendo uma pane de motor a pelo menos 1.000 pés de altura, o Tecnam P2006T nos traria em segurança para a pista. E não daria tanto trabalho para o piloto. Respeitando os limites de peso do avião, com um tanque cheio seria possível voar 4 horas e meia com confortáveis reservas, ou seja,
pernas de 1.100 km, 600 milhas náuticas, sem considerar o efeito dos ventos. E com tanque cheio, seria possível levar 3 adultos e suas bagagens, e ainda estaríamos dentro do peso máximo de decolagem. Com 4 adultos a bordo, pernas de 2 horas e 15 seriam possíveis. Isso são 500 km, 270 milhas náuticas, sem considerar ventos. Com exceção da temperatura interna em dias quentes, de que já comentamos anteriormente, o P2006T é bem confortável. É espaçoso, oferece boa posição nos assentos, tanto nos traseiros como nos dianteiros. E é até que silencioso para uma máquina em que os motores estão basicamente na orelha dos ocupantes. O Tecnam P2006T é um filé mignon para escolas de voo, por sua docilidade e notável equilíbrio aerodinâmico. Além disso, seus 2 motores consomem menos do que um motor só de um Seneca. E é uma proposta muito interessante para uso particular também. Ele voa aproximadamente à mesma velocidade, consumindo a mesma quantidade de combustível que um corisco aspirado. E anda um pouquinho menos, gastando um pouquinho menos também que o Cirrus SR20, por exemplo. Mas é um bimotor. Imagine só, numa noite escura, entre nuvens, sobrevoando terreno inóspito, eu me sentiria muito mais seguro em levar minha família num bimotorzinho deste do que em qualquer monomotor a pistão, com ou sem paraquedas.